Bem-vindos a mais um Pitadas e Palpites. Hoje eu tenho o prazer de falar com Beto Conte. Beto, super bem-vindo. Este é o homem das viagens, quer dizer, neste momento eu estava brincando com ele, só 142 países conhecidos e sempre planejando uma nova viagem. Ele é a pessoa para falar dessa parte de viagem e gastronomia, quer dizer, eu acho que depois da pandemia todo mundo ficou seco por viagens. Então, Beto, super obrigada por topar. Ele faz roteiros maravilhosos, dá todo o suporte. E agora eu queria começar perguntando para você, qual a importância da gastronomia quando você faz um roteiro? Agora, tudo. É, tudo bem, gente? É muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite, Paula. E a viagem, eu sempre concebo viajar como uma imersão cultural, né? Então, tu mesmo se é sair do teu meio onde tu já conhece as variáveis, as dinâmicas, né? E seguir para algum lugar que tu vai ser surpreendido, né? E neste mergulho cultural entra tudo. Entra a história, a geografia, a geopolítica do local, o povo, as suas mais diferentes manifestações das artes, pintura, cinema, escultura, literatura, né? E a gastronomia, né? Então, não existe nada como a gastronomia que está ligando todos nós em qualquer ponto do planeta, né? Desde da alimentação mais básica à mais refinada, nós nos alimentamos e em cada local vai ter uma carga cultural ligada a isso, né? Os meios, os alimentos locais, conforme a latitude, né, do país, a altura, se é temperado, se é tropical, nós vai ter, como a gente tem para as uvas, né, os terroirs, né, nós vamos ter os terroirs que vai dar os elementos orgânicos e naturais de um determinado local, né? E o homem a humanidade é sábia, né? Então a gente sempre tirou o nosso sustento e nossa alimentação conforme essas condições disponíveis, né? Não é por nada que todas as grandes civilizações surgiram às margens dos rios, né? Então, na Mesopotâmia, entre o Tigres e o Eufrates, no Egito, no Nilo, na China, no Vale do Indus, na Índia, né? Então, as grandes civilizações vão surgir onde vai ter a água que vai produzir alimentos, né? E esses alimentos, alguns deles estão aqui milenarmente, né? Algumas, o que pelo menos o que a gente bebe, a gente sabe muito bem da história, Então, né? os vinhos estão aí para contar, não nos deixam mentir. Tanto os vinhos quanto a cerveja, né, são as bebidas que já têm 4, 5 mil anos de história, né? E então eu acho fundamental, né, quando a gente viaja, mergulhar, né, Na neste gastronomia. neste novo cenário que a gente vai estar e sendo alimentado, né, da nossa alma e o nosso corpo, né, com o que temos localmente. Tem algumas lembranças, Paula, que quando pensasse o que eu vou falar, né? Mas Eu eu tinha me, certeza que você tinha muito o que falar, fica tranquilo. mas, mas eu me lembro perfeitamente de um café da manhã na Tailândia. Eu me apresentou aí como Globetrotter, mas de fato eu tive um período sabático de 3 anos, onde eu percorri o mundo, e um ano desses foi na Ásia. E uma das lembranças mais prazerosas que eu tenho é na Tailândia, numa das ilhas, Koh Samet, né, num bangalô de palha, onde café da manhã vinha aquele suco de abacaxi e uma panqueca com coco ralado, sabe? Ai, Que era maravilhosa. E eu me lembro agora, 30 anos depois, eu salivo me lembrando dela, né? Então, tem lugares que ou tem pratos, né, que nos remetem a boas lembranças, né? Então, nós somos feitos de boas lembranças, né? Nós somos feitos de lembranças preferencialmente boas, né? as outras a gente Então, apaga, ainda bem. é, e então coisas ao viajar nós vamos ter algumas cenas, alguns cenários fantásticos, seja de natureza ou de construções humanas, né?
músicas e gastronomia, né? Então, Mas como assim, ao longo desses anos, quer dizer, existia aquela época em que as pessoas não viajavam tanto, você já estava viajando, e que era aquela coisa, percorrer em 10 dias, 15 países, dormir no trem, aquela loucura. Hoje em dia, eu acho que as pessoas estão aproveitando um pouco mais, eu não sei se é impressão ou não. E antigamente você comia qualquer coisa. Continua assim? O que que você percebe, né? Você que está dentro desse mercado, como é que você vê isso das pessoas se importarem, te pedem roteiros só gastronômicos ou não? Ou é assim, a gente come o que tem? Como é que você vê essa distinção? existe alguns clientes viajantes que são que fazem viagens gastronômicas, né? Mas o que eu normalmente sugiro é, independente da viagem que se faz, do orçamento que se tenha, é de ter alguns momentos marcantes, né? E alguns momentos marcantes vão ser um hotel muito especial, não precisa ser caro, mas num prédio com uma história para contar, né? Dormir numa tenda, no meio de uma árvore, numa casa-árvore, né? Sei lá, alguns lugares que vale a pena o investimento do tempo e de recursos, né, para ter algo que seja inusitado e que tu, daqui 30 anos tu vai estar te lembrando. Da mesma maneira com gastronomia, sabe? A gente pode ter um orçamento básico, né? Mas em algum local tu vai investir, não precisa ser um Michelin, mas vai ser algum lugar muito marcante pela chefe ou pelos pratos, né? E que vai pelo conjunto, pelo ambiente. Eu sempre acho que é os três, né? Então é o ambiente, o chefe e os pratos escolhidos, né? Que vão fazer a diferença. E sim, as pessoas estão valorizando mais seu tempo, né? E estamos fazendo viagens mais pontuais, né? Então, em vez de fazer um purpurri, que pode ser legal, né? É mergulhar. Então, a gente tem viagens para o Cáucaso, para a Ásia Central, para o Sudeste Asiático, onde tu vai ter, durante essas 2, 3 semanas, uma certa identidade cultural e que vai se refletir na gastronomia, né? E é muito legal se a gente pegar 3 países parecidos, como Tailândia, Vietnã, Laos e Camboja, né, que vão ter muitos dos elementos comuns, os temperos, né, mas cada um vai ter o seu toque local, né? Isso sem falar nas regiões, né? Dentro de um mesmo país, as várias regiões e dentro de uma cidade para outra, né? Na Itália é famosa por causa disso, né? Da gastronomia da cidade, né? Que a napolitana é diferente da milanesa e assim por diante, né? Então eu acredito nisso e eu percebo isso, sim, que as pessoas estão se preocupando mais com a qualidade do que com a quantidade, e É a um bom sinal. qualidade envolve todos esses elementos, né? E quanto melhor preparado nós formos para uma viagem, mais a gente vai desfrutar. Então, eu O recomendo que muito é ir pesquisa. preparado, exatamente? O que é ir preparado para uma viagem? Vamos dar uma Então, dica aqui. é, pesquisar, ler livros sobre o destino, assistir vídeos, filmes, séries, né? Então, estudar a história, a geopolítica e dentro das áreas de interesse, no caso aqui do programa da gastronomia, né? Então, ver os pratos típicos do lugar, já fazer a relaçãozinha, né? Do que não podemos deixar de provar, né? Então, um dos A lugares lição de muito casa, legais né? é, e um dos lugares muito legais que oferece que no Oriente Médio que são os meses, né? Que são os pequenos pratos que vêm, que vão te servir uns 10, 15 pratos diferentes. É ótimo, né? Porque em um lugar onde tu não conhece, tu vai ter uma maior diversidade de experiências, né? E algo que tu coloque na boca e que fique e que te Tem aquele relembre, né? filme Lion, né, que é justamente aquela memória afetiva do gosto, faz com que ele rememore e volte a tudo. Agora, você É, está falando um desse sorvete de gengibre que da filme. Índia,
né? Porque jamais eu provei igual e várias vezes eu tento achar aquele sorvete de gengibre, não encontro. Um suco de morango da Jana no Líbano, que também não encontro. Então, desfrute daqueles momentos, porque provavelmente eles não vão se repetir, porque é a combinação de todos esses elementos, né? É a fruta da estação, de um terroir específico, né? Naquele E momento que você está lá. num estado de espírito que tu vai ser mais receptivo, né, a isso, porque ele está encaixando. A viajar é um grande quebra-cabeça, onde a gente vai colocando as peças, né, e conforme cada mais peças que tu coloca, mais claro fica este quadro, esse grande quebra-cabeça, né? Então, isso eu considero um quebra-cabeça para um país, que depois para uma região e, no final, para o globo, né? Então, ir preparado é tu ter mais elementos para compor este quebra-cabeça. Senão tu vai chegar com aquela sensação de confusão que não te ajuda a apreciar. É muito legal o estranhamento, é muito legal tu chegar por algo que tu não espera e ser surpreendido, É, né? porque Mas tem essa coisa de pesquisar demais, assim, às vezes você vai com uma expectativa muito grande, porque você pesquisou, você olhou, a foto não corresponde, você cria uma coisa na tua cabeça e, não, a comida não é assim, tem isso também, né? tudo na vida é o meio termo, né? Então, sim, a gente está preparado para desfrutar mais do local, né? Para não perder tempo, para ir direto onde é mais provável que tu vai acertar, né, nas suas escolhas, seja no restaurante, seja no prato, né? Mas sim, a gente tem que estar aberto a ser surpreendido, né? E viajar é isso, é deixar os preconceitos, né? E estar aberto a receber essas informações, essas experiências, essas sensações que o local nos oferece, porque é a combinação de tudo, é o tato, é o olfato, né, é o gosto, é a apresentação, tudo isso é o que nos anima na vida, né? E na gastronomia ainda mais, né? Um prato bem posto, né? Com um Você sabor estava único, falando diferenciado, né? do preconceito e voltando para os temperos, esse estranhamento de alguns temperos, principalmente na Ásia, que você vai para uma região que é tudo muito diferente. Quando você está com um grupo, como é que você consegue lidar com isso, assim, dessa diversidade de sabores? Tem gente que vai querer experimentar até olho de tartaruga, sei lá, e tem gente que vai querer bife com batata frita. Como é que você consegue conciliar, fazer com que só quer exótico se aproxime um pouco do mais mundano e o que não quer nada se arrisque um É, pouco? eu sempre faço uma composição, né? Então, é muito importante a gente ter as experiências locais com gastronomias diferentes, que a gente vai ser surpreendido, né? E em outros locais, uma zona de conforto, né? Onde, onde Uma se pizza. domina, onde se domina um pouco as variáveis, né? Principalmente, sei lá, estamos falando na Índia, onde se tu deixa o toque do curry local, né? Nós ocidentais não conseguimos acompanhar, né? Então, Não, a sim, gente tem não que dá ter conta. tem que ter na medida adequada para não ele continua sendo bem temperado com o picante local, né? Mas de uma maneira que seja confortável e gostosa para a gente, né? Então eu acho que é os dois, né? Ter ter a experiência local, né? E zonas de conforto para aqueles menos aventureiros, né? Eu me acho bem aventureiro, eu sempre vou pedir o prato mais diferente que tiver no cardápio, algo que eu nunca provei antes, né? Porque eu sempre sou pelo diferente, né? Mas cada um tem os seus limites de aventura, de risco, né? Bom, a gente vai Então, fazer um pequeno intervalo aqui. A gente já volta, porque a lista de perguntas, cada coisa que você me fala, eu vou pensando numa e anotando aqui. Então, a gente já volta num minuto. fique com a gente. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje
eu estaria em outra situação. Então, a primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, eu procurei o ADOS, e como eu tenho vindo aqui frequentemente, eu procuro de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação e acabei ficando participando e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente 2 horas, 1h30 a 2 horas. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas, achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações. E isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Bom, a gente está voltando aqui, quer dizer, nessa coisa de viajar o mundo inteiro, como vocês devem ter notado, o Beto tem um delicioso sotaque gaúcho, que é uma das regiões mais bonitas. O Brasil é lindo, mas o Rio Grande do Sul é uma coisa muito especial e a gente tem áreas lindíssimas. Como é que está o turismo aí? Como foi a evolução do turismo gastronômico no Rio Grande do Sul? Então, com a pandemia, eu sempre curti muito, né, viajar, fazer nossos grand tours pelo mundo, né, entre safras, né, eu faço 4 viagens grandes por ano, né, e nos períodos entre as viagens, né, desfrutar do que nós temos por aqui. Eu acho que sair do nosso meio imediato, né, tu sempre aprende, né, então só sair do teu bairro, tu já vai estar vendo novos cenários e aprendendo com isso, né? Então, eu sou fã de pequenas escapadas, né? E o Rio Grande do Sul oferece coisas maravilhosas. Nós temos os canyons, né? O Itabezinho, Fortaleza, onde se tem a experiência dos campos de cima da serra, né? Com o gado que se produz aí, os vinhos de altitude, né? Então é uma experiência muito, muito legal. Nós temos a região das charqueadas no sul do estado, com Pelotas, que foi uma grande, teve no século XIX, início do século XX, se desenvolveu muito com a indústria do charque, e temos aí umas pousadas legais em antigas charqueadas, que vai ter a gastronomia do sul do estado. Nós temos a região da Campanha, Dom Pedrito e Bagé, que são as regiões das grandes estâncias, e onde também se desenvolveu uma vinicultura fantástica. Você sabe que 85% dos vinhos
de qualidade do Brasil vêm aqui do Rio Grande do Sul, principalmente de Recentemente Vale... eu tive um programa justamente falando, com um gaúcho falando dos vinhos, ele escreveu um livro sobre os 101 vinhos do Brasil, e aí essa coisa, ele estava contando da parte hoteleira, foi daí que eu falei, preciso conversar com o Beto, para a gente se entender melhor como é que está essa parte hoteleira no Rio Grande do Sul, que pelo jeito teve um boom de desenvolvimento. Então, grande parte desses vinhos é do Vale dos Vinhedos, outra parte da parte da campanha, né? E no Vale dos Vinhedos, então, nós tivemos essa experiência que foi um esforço coletivo, né, de municipalidade e do empreendimento privado, né, em construir uma rota gastroenológica fantástica, né? Então, nós temos hotéis boutiques, grandes hotéis, tem o Spa do Vinho, né? E temos vinícolas, as mais diferentes experiências com vinhos, né? Seja nas grandes vinícolas ou nas pequenas. Tem a Dom Giovanni, que eu amo, que é em Pinto Bandeira, que são 6 quartos, atendida pela dona, né? Tem a plantação de alcachofra dela, onde ela faz o risoto com alcachofra maravilhoso, né? Nós temos a região missioneira, né? Onde eram as antigas missões jesuíticas guaranis, Gramado, que todos conhecem, mas que continua desenvolvendo toda a região Gramado, Canela, Nova Petrópolis, né? Então, toda umas oportunidades muito legais, né? Então, o Rio Grande do Sul, vocês todos estão convidados a explorar nosso estado. E qual a né? melhor época para ir para o Rio Grande do Sul? Eu fugi do verão, talvez, né? Então, desde março a novembro, né? Talvez evitar julho, agosto, evitar vir de julho e agosto em função do frio, né? Mas praticamente todo ano, né? Então, no verão, o gaúcho vai para a praia, então as cidades vão ficar mais desertas, né? Então, de março a novembro é ótimo. Ai, que bom. Bom, agora voltando aos seus passeios, assim, porque tinha que fazer esse parênteses do Rio Grande do Sul, porque é muito especial mesmo. Desses destinos, você contou um pouco dessas suas lembranças. Qual seria aquele lugar, assim, vamos fazer uma listinha, 10 lugares para comer, beber antes de morrer? O que você colocaria? Eu estou voltando agora, em outubro, para a Ásia Central, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e Cazaquistão. E eu me lembro um plov. Um plov é tipo um risoto com carne de carneiro, que é preparado assim com dias de antecedência para curar a carne, né? E se come nessa região mais das estepes do deserto da Ásia Central. Essa é uma lembrança fantástica que eu tenho de uma dos grandes alimentos. A Tailândia, né, no Blue Elephant, um almoço, um jantar que eu tive com mais refinada da culinária tailandesa, com toda a diversidade de ingredientes e de temperos, fantástica. A França, com toda a sua diversidade regional, desde da Normandia, a Provence, da Alsácia, a Bretanha, né, o Auvergne, nós temos as mais diferentes gastronomias, cada uma espetacular, né? Então, eu te diria a questão da diversidade, a questão da diversidade regional, né? Então, seja na França, seja na Itália ou na Espanha, qualquer um desses países onde nós temos coisas tão ricas, né? México, né? Então, o México, não só a gastronomia, mas como as coisas são colocadas na cerâmica talaveira de Puebla, assim, que faz com que seja tão marcante. Quem mais que eu posso dizer? Que eu fiz uma listinha aqui, comida japonesa, né? Aliás, pois é, isso que eu ia te perguntar. A comida japonesa, a gente faz um parênteses, a gente já volta para a sua lista. A comida japonesa no Japão é diferente do que a gente está acostumado aqui, que é uma coisa totalmente abrasileirada, não é isso? As pessoas se chocam um pouco. Sim, né? Então são duas ótimas comidas japonesas. A comida japonesa com cream cheese, né? E a comida japonesa
com o esmero que eles preparam, com toda aquele o ambiente, né? O sushi man, ou o chefe que está ali cortando a carne de Kobe, né? Assim, de uma maneira científica praticamente, ou espiritual, né? É fantástico. Então, por isso que faz a diferença, né? Não é só a comida, é quem está preparando, é como ele está preparando, porque cada um que traz da sua essência, seja a mama italiana, a mama judia, ou o chefe de algum lugar do mundo, né? Ele está colocando todo o seu amor ali, toda a sua essência, né? Então, por isso que faz toda a diferença, por isso que a gente tem memórias tão ótimas, seja da casa da gente, né? Dessas memórias afetivas de receitas familiares, né? Ou em diferentes lugares do mundo onde são tradições centenárias ou milenares, né? E a gente vai estar desfrutando disso, né? Vamos estar invadindo o espaço alheio, né? Ou trazendo um pouco dele para a gente. Uma coisa muito legal que você falou, a gente já está indo para o final da história. Eu sei que viajar é aquela conversa que sempre a gente puxa o fio da meada e continua, mas assim, que você falou se permitir o inusitado, e eu acho que fica a dica para conhecer a cidade, né? Quer dizer, sair com o olhar de turista na sua própria cidade, porque tem gente que diz que não tem tempo de viajar, não tem dinheiro, ou, uma série de questões, tem os mais. E, na verdade, é o que você falou, né? Olhar a sua cidade com um outro olhar, de repente se permitir não ir ao mesmo restaurante que você está acostumado na esquina da sua casa. Fazer um roteiro. São Paulo, por exemplo, é um roteiro gastronômico sensacional, você come de tudo aqui. Então, eu acho que é uma dica muito boa ouvir das pessoas isso, né? Se falar assim, conheça a sua própria cidade, veja o que ela tem. A gente vai deixar uma lista aqui, quer dizer, o Beto tem uma agência que é o máximo, funciona super bem, e essa pandemia nos trouxe a possibilidade de descobrir que a agência no Rio Grande do Sul é a mesma coisa que a agência em São Paulo, né, Beto? É isso aí. E assim, fica o convite para vocês conhecerem a agência, conhecerem, e ele tem uns vídeos, eu queria que você falasse um pouco, para a gente finalizar, esses vídeos que você fez durante a pandemia, que são deliciosos, e que você faz um apanhado da região. Você pode falar um pouquinho? Perfeito. Então, eu conduzo há 34 anos a Trip and Travel, uma agência com um selo virtuoso, que nos dá muito orgulho. E com o início da pandemia, eu comecei a levar meu público, continuar viajando virtualmente. Não? Então, o Beto no Mundo é uma série trazendo a diversidade cultural e natural do planeta. Nós já estamos no 69º episódio, né? Vocês podem conferir no YouTube. A gente vai deixar o link aqui. Trip Travel Tour, né? E ali eu mergulho, né, em muitos dos países e regiões que a gente comentou aqui hoje, né, dando uma pequena volta ao mundo, né, num momento que a gente estava mais fragilizado e com menos possibilidade de distanciamento, né? Bom, eu vou deixar o link aqui dessas do YouTube, que é muito legal. O problema é que você quer ir para todos os lugares. E, Beto, super obrigada pelo seu tempo. Foi aquela conversa que dá água na boca. Eu fiquei com vontade de comer, tomar o suco de abacaxi, o suco de morango, a panquequinha com coco. Então, a gente vai ter que conversar depois. Obrigada. Valeu. Então, experiencie, né? Tem uma frase do Kierkegaard que diz que aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se é perder a oportunidade de conhecer a si mesmo, através da gastronomia também. Obrigada.